Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as figuras de pensamento. Nós já falamos sobre as figuras de linguagem, as figuras de sintaxe, a gente sabe que são aquelas que são responsáveis. As figuras de sintaxe, elas são responsáveis pela significação das palavras. Agora nós temos as figuras de pensamento. O que vem a ser as figuras de pensamento? São aqueles recursos linguísticos que são utilizados para se referir ao sentido das palavras. Se a figura sintática refere-se ao significado das palavras, as figuras de pensamento refere-se ao sentido ou ao valor semântico das palavras, tá bom? E aí, nessa coisa toda de figuras de sintaxe, nós temos aqui as figuras de sintaxe e eu vou falar uma por uma para vocês. Nós temos primeiro a antítese. Lá no assunto 13 da apostila diz assim: ocorre antítese quando há aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. Então, o que é uma antítese? É quando na mesma sentença existem palavras com sentidos opostos e essas palavras estão próximas umas das outras a fim de completar o sentido como um todo. Elas fecham o círculo do sentido, tá bom? Aí diz assim um exemplo: amigos e inimigos estão a miúde em posições trocadas. Uns nos querem mal e fazem-nos bem. Outros nos almejam o bem e nos trazem o mal. Então aqui, amigos e inimigos são duas palavras com sentidos completamente diferentes um do outro. E essas duas palavras foram empregadas propositalmente, aproximadas uma das outras, e o sentido dessa aplicação só acontece quando a gente lê o texto inteiro, ou esse fragmento inteiro. Quando diz amigos e inimigos estão em posições trocadas, como que o texto explica isso pra gente? O texto diz que uns nos querem o mal, mas não faz nada. Então, eles nos fazem bem por não fazer nada. E são os inimigos. Outros almejam o bem, desejam o bem pra gente, mas acaba fazendo tudo errado, acaba fazendo mal pra gente. Então, a gente só entende a aproximação de amigos e inimigos quando o texto define um e outro. Esse recurso de linguagem a gente chama de antítese. Não vamos confundir, porque lá na frente a gente vai falar também de ideias opostas. Aqui são palavras com sentidos, com significados opostos, mas que os sentidos se complementam. Antítese, ok? Uma apóstrofe. Diz assim: ocorre apóstrofe quando há inovação de uma pessoa ou algo real ou imaginário, que pode estar presente ou ausente. Corresponde ao vocativo na análise sintática e utilizada para dar ênfase à expressão. Então, um exemplo é um fragmento de Castro Alves, quando diz assim: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Então, essa evocação de Deus, essa repetição, dando a ênfase, chamando com ênfase, a isso nós chamamos de apóstrofe. Se a gente for estudar a língua portuguesa, a gente vai ter um conteúdo lá que chama vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é a pessoa a quem a gente chama para o texto ou no texto. Nesse exemplo, a gente está usando o exemplo de Deus. Então, as expressões Deus, ó Deus, é uma apóstrofe. Elas foram aplicadas repetidas vezes, propositalmente, para chamar a atenção de Deus. É quando você está na sala de aula e fala assim: Duda, Duda, ô Duda. Isso é uma apóstrofe. Essa repetição não é só para fazer com que a Duda te escute, mas é para mostrar, é dar um sentido do quanto é urgente que a Duda te escute e te atenda. Entenderam? Então, isso é uma apóstrofe. E um paradoxo. Então, um paradoxo não é só a aproximação de palavras com sentidos opostos, mas as ideias são diferentes. Lembra que a antítese são palavras com sentidos opostos que se aproximam, mas no final elas conseguem fazer um sentido comum entre elas? Mesmo que o significado seja diferente, lá na antítese isso é possível. No paradoxo,
Não é possível. No paradoxo, são aplicadas palavras com sentidos contrários e esses sentidos não vão se complementar ao longo do texto. Eles vão continuar contrários um ao outro. Querem ver o exemplo? Diz assim, ó. O mito é o nada que é tudo. Se é nada, como que ele é tudo? Como que essas duas palavras opostas complementam o sentido? Não complementam. E isso nós chamamos de paradoxo. Olha um outro exemplo do Camões, que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Esse fragmento de Camões é inteiramente paradoxal. Sabe por quê? Porque todos os elementos, cada verso é uma ideia oposta da outra e eles não se complementam ao longo do texto. Como assim é uma ferida que dói e não se sente? Como é que dói e não sente a dor? Não estou entendendo. Como assim, Brasil? Então, a diferença de antítese para o paradoxo é isso. Nos dois casos, há aproximação de palavras opostas. Na antítese, o sentido das palavras opostas se complementam. No paradoxo, fica perdido. Cada um é seu sentido mesmo e pronto, e acabou. E elas não estabelecem relação uma com a outra. Tá bom? Outro exemplo de figuras de pensamento. Eufemismo. Eufemismo é quando a gente usa termos mais simples, mais afáveis, para poder falar de assuntos pesados. Por exemplo, diz assim, ó. E pela paz derradeira que, enfim, vai nos redimir, Deus lhe pague. Não gostei desse exemplo. Vou dar um exemplo meu. Quando morre alguém, aí a gente fala assim, fulano descansou, né? Fulano tá sabendo, João botuou o paletó. Partiu dessa pra melhor. Isso é falar que a pessoa morreu, é dar uma notícia trágica de uma maneira mais leve, por assim dizer. Menos chocante quando fala assim... Alguém fala assim, nossa, João é ridículo, horroroso. Eu, que isso, menino? O menino é só desprovido de beleza. Isso, de novo, é um eufemismo. A gente usa uma linguagem simples para falar de uma coisa impactante, mas de uma maneira fofa. Do tipo assim, sua amiga tá afim de um boy, e aí ela te mostra a foto e fala assim, o que você acha dele? Você acha ele horroroso? Aí você fala assim, desprovido de beleza, né? Meio feinho, né? Isso é um eufemismo. Você não quer falar que o menino é monstruoso porque não quer magoar sua amiga, mas você precisa dizer que ele não é tão bonito quanto ela acha que ele seja. Entendeu? Eufemismo. Gradação. Gradação é o mais simples. Gradação é quando há uma sequência de informações e essa sequência ela vem separada por vírgulas ou por elementos linguísticos. Quando usa elementos, geralmente é o i. João e Maria e Joaquina e Fernando e Terezinha foram passar férias em São Paulo. Essa sequência de pessoas a gente chama de gradação. Esse i pode ser substituído por vírgula, que aí deixa o seu texto mais coeso e menos repetitivo. Por exemplo, se eu digo para vocês assim, hoje eu acordei cedo, caminhei, voltei, fiz almoço, arrumei cozinha, plantei flores e estou gravando aula. Toda essa sequência de coisas que eu fiz, nós vamos chamar de gradação, ok? Hipérbole. Já sabemos de cor que hipérbole é o exagero das ideias, né, do sentido. Por exemplo, quando diz assim, ó, rios te correrão dos olhos se chorares. Então, se eu chorar, vai sair um rio inteiro de lágrimas, assim, escorrendo no meu olho? Não. Isso é uma hipérbole. Ai, minha cabeça tá pesando 1 tonelada. É possível isso? Hipérbole, exagero, tá bom? Ironia nós dominamos, nós mulheres especialmente. É quando a gente diz uma coisa querendo, na verdade, dizer outra. E isso nós chamamos de um cunho irônico. Exemplo, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta. Um amor. Olha que ironia. Descreveu a mulher inteira e falou assim, burra como uma porta. Um amor. Isso é uma ironia. Quer ver outra ironia? Quando
o moleque é feio pra caraca, muito feio, muito feio, muito feio, e tu não quer magoar tua amiga, aí ela fala assim, nossa, olha que lindo, boy, e te mostra a foto, você fala assim, bonitinho, né? Lindo, é maravilhoso. O interessante da ironia é que ela fica muito mais marcante na linguagem oral. Não que na linguagem escrita não seja possível colocar ironia, óbvio que é. Mas ela é mais perceptível na linguagem oral, quando a gente fala. Por quê? A nossa entonação, ela marca se nós estamos sendo extremamente sinceros ou se a gente está sendo irônico, tá bom? Próximo, a prosopopeia. Ocorre prosopopeia quando se atribui movimento, ação, fala ou sentimento de seres animados, de seres vivos, em seres inanimados. Por exemplo, é quando a gente dá características do ser humano para seres que não são humanos. Sapo que fala, lua que geme, coração que chora, estrelas que cantam. Tudo isso é uma prosopopeia. A gente está dando características de seres humanos para criaturas que não são humanas. Tá bom? Próximo, Brasil. Perífrase ou antonomásia. Ocorre perífrase quando se cria um torneio de palavras para expressar algum objeto, acidente geográfico, indivíduo ou situação que não se quer nomear. Bom, deixa eu tentar falar isso para vocês. O exemplo diz assim, ó. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. A perífrase é quando a gente usa um único elemento no texto, ele é o elemento principal. E a gente vai, ao longo do texto todo, falar desse elemento sem ficar repetindo tanto ele. Então, quando a gente canta a música do André Filho, Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil, Cidade Maravilhosa, Coração do meu Brasil, e aí vai, porque a música é imensa. Todas as descrições dessa música giram em torno de uma única expressão, Cidade Maravilhosa. Isso nós chamamos de perífrase. É quando a gente usa um objeto, ou uma expressão, ou uma fala, e compõe todo um texto para dar sentido, para significar essa fala. Tá bom? Simples assim. Acabou. Essas são aquilo que a gente chama de figuras de sentido. Elas são responsáveis por dar aquilo que a gente chama de sentido ao texto, ou sentido à fala, que nada tem a ver com o significado das palavras do dicionário. Isso é figura de sintaxe. Figuras de sentido são as ideias que as palavras nos trazem. As ideias, os sentimentos, as emoções. A isso nós chamamos de figuras de pensamento. E qual é a tarefa? Fazer o que eu já pedi para vocês fazerem das outras vezes. Eu quero que vocês me deem um exemplo de cada uma dessas figuras de pensamento. Lembrando que esses exemplos não podem ser dos que já estão na apostila. É só exercício de fixação, para que vocês possam mesmo fixar na mente, já que a apostila não trouxe exercício sobre essa temática. No mais é isso, essa é a nossa aulinha da semana. E se tiverem alguma dúvida, sabem como e onde me encontrar. Beijo de luz, amo vocês. Tchau, tchau.